Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan. Esse é mais um vídeo da série A Bíblia Explicada e hoje nós vamos ver o Salmo 2. O Salmo 2, ele é um salmo que não tem aquelas frases introdutórias, a gente não tem noção de efetivamente quem o escreveu. É geralmente atribuído a Davi, mas o seu ideal é demonstrar quem é o rei ideal, né? A sua razão de existência é demonstrar quem é o rei ideal, como é o comportamento ideal do rei. Como é o comportamento do rei segundo o coração de Deus, segundo o rei que deveria ser esperado pela nação do Senhor. E aí ele vai ser dividido então em 6 partes. Muito embora ele tenha 12 versículos, não é cada 2 versículos uma parte. O próprio primeiro trecho já demonstra isso, porque é o versículo 1, 2 e 3, em que vai ser demonstrado o enfurecimento dos gentios. Eu leio sempre na NVI, mas na sua versão pode estar um pouquinho diferente, porque a minha diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? E aqui a minha versão diz amotinam, mas talvez na sua versão vai estar assim: porque se enfurecem, porque se revoltam as nações e os povos tramam em vão. Versículo 2: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui a gente pode, sim, ungido aqui o seu ungido é o rei de Deus. Rei de Deus, quando eu falo rei de Deus, entenda que não é o rei que governa Deus, mas o rei de Deus é o rei que é ungido, é o rei que é separado, é o rei que tem a sua realeza outorgada pelo próprio Deus, né? Então, a autoridade real desse rei aqui, que ele está se referindo, é uma autoridade advinda do próprio Deus. Por isso, o rei de Deus nesse sentido, né? Então, aqui ele vai chamar de ungido do Senhor. E esses povos que se levantam contra eles dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, ou seja, nós mesmos vamos prendê-lo, nós mesmos vamos trancafiá-los. E aí a resposta, a reação de Deus está no versículo 4, que diz: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Deus tem consciência de quem ele é, Deus tem consciência do potencial que o seu ungido tem, por isso Deus não se estremece, né? Deus não teme esse ataque, ainda que em conluio de outros reis, Deus se coloca a rir, porque tem a tranquilidade da certeza da vitória. Mas aí isso não acaba por aí. Aí nós temos no versículo 5, nós vamos ter a terceira parte desse salmo, que é o vexame, a vergonha da destruição de Jerusalém. Vamos ver o que o versículo 5 diz? O versículo 5 diz: em sua ira os repreende e seu furor os aterriza, dizendo. Então, na própria ira de Deus, ele vai repreender e o seu furor, a sua posse, aterroriza esses homens, dizendo, versículo 6, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. E aí vem o estabelecimento, então, no versículo 6, é o estabelecimento do rei, né? Então, no versículo 5, a gente consegue ver ele dizendo assim, que a ira do Senhor já demonstra, né? Já os repreende, a ira do Senhor já é uma demonstração de quem Deus é. Por isso que Deus ali se ri, Deus não se sente afrontado, no sentido de que Deus não se sente ameaçado. Ele se sente afrontado, porque eles se levantam contra o Senhor, mas sabe que essas ameaças não passam de um ego inflado desses reis, que facilmente serão derrotados pela ira do Senhor. E por isso o versículo 6, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu Monte Santo.
Aí o versículo 7 até o 9 vai demonstrar que, já que há um rei estabelecido no Monte Santo do Senhor, sobre onde seria o reino desse rei. E aí o versículo 7, 8 e 9 vai demonstrar isso. Veja o que diz. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Ou seja, versículo 7, ele proclama esse decreto, né, dizendo que o filho, dando a autoridade, dando a personalidade de filho a esse ungido do Senhor, e que a sua geração é diretamente espontânea de Deus, né? Eu te gerei, né? O hoje, aqui a gente precisa lembrar que Deus não tem relógio, então o hoje é para este momento, não só é neste momento, mas para este momento, ou seja, o seu reino é já, o seu reino é visível, é palpável, é sensível neste momento já. Aí o versículo 8 vai demonstrar onde a abrangência desse reino, ou seja, nas nações todas e nos confins da terra, inclusive aqui na América, que era o fim do mundo, né? Aqui era do outro lado das águas, um lugar inalcançável, inclusive na imaginação desse tempo. Então veja que aqui Deus demonstra que o seu domínio está sobre todo o planeta, sobre todo o firmamento, sobre tudo que ele mesmo criou. E aí, por isso que ele não tem medo de que reis menores ou de reis pequenos se levantem aqui ou ali para tentar ameaçar. Ele demonstra quem ele efetivamente é. E aí o versículo 10 até o 12 vai ser então a recomendação, Deus dizendo: escuta, vocês percebam quem vocês são e percebam quem eu sou, e diante disso se comportem como tal. E para que não haja dúvida de quem eu sou e como vocês devem se comportar, tem o versículo 10 até o 12, que diz: Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o meu filho. Caramba, beijar o meu filho, né? Essa ideia de beijar o meu filho aqui é reverenciar, é prestar reverência, é reconhecer a autoridade. Lembre-se que há o costume de, diante do rei, um sinal de obediência é beijar o anel, né? Normalmente os reis usam um anel com brasão, que é usado inclusive para assinar documentos, uma chancela, né? A ideia da identidade de filho, a gente vê lá na história, na parábola do filho pródigo, né? De calçar os pés e pôr um anel no dedo. Então essa ideia do anel, né? De beijar o anel e de beijar o filho, é essa ideia do reconhecimento da autoridade daquele rei, para que não se ire de vocês e não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Então sempre Deus aqui dando a segunda chance, dizendo: ei, vocês se levantaram contra Deus, Deus é grandiosíssimo demais, está rindo de vocês tentar fazer alguma coisa contra Deus. Mas se vocês se arrependerem, se vocês reconhecerem o Filho, então vocês terão a felicidade, serão felizes, né? Por quê? Porque o reino de Deus é estabelecido sobre toda a terra, até os confins da terra. E é esse Filho de Deus a quem nós reverenciamos e quem nós obedecemos quando obedecemos a Cristo Jesus, que é esse é um salmo aqui, não tem o nome de Jesus, mas tranquilamente a gente reconhece o papel de Jesus aqui. Legal? Gostou do Salmo 2? Então, até logo logo com o Salmo 3. Enquanto isso, convida alguém, manda essa mensagem
para lá, pede para essa pessoa se inscrever aqui no canal e ativa o sininho. Aí você não perde nenhum dos nossos vídeos. Eu vou encerrando por aqui, sempre orando e pedindo que Deus te abençoe. Tchau, tchau.